Bem, gente, finalizamos a parte, né, que envolvia a dona Nadir e seu João. Conhecemos bem a propriedade deles e que nos serviu de inspiração, que nos serviu de exemplo e que tenho certeza que as pessoas que viram, que assistiram essas aulas, vão colocar em prática aí, porque entenderam como se dá esse processo de transição agroecológica. E continuando essa temática sobre a produção agroecológica sustentável, agora nós vamos até a propriedade de Dona Lídia. E quem vai estar conduzindo esse trabalho lá, trazendo um pouco dessa experiência, né, da vivência de Dona Lídia com a produção agroecológica sustentável, é a CR Daiane, que é agente lá, Grupo de Mulheres Camponesas de Riacho de Santana, e que tem trabalhado lá com as mulheres do grupo sobre a importância dessa produção e como fazer essa produção em suas propriedades. Vamos lá? Bom dia a todos. Estamos aqui hoje na propriedade da Dona Lídia, aqui na comunidade de Barreiro Vermelho. Ela é uma agricultora que está como presidente da Associação do Movimento de Mulheres. Ela produz de forma agroecológica, ela não usa veneno, não usa agrotóxico, não usa adubo químico nas suas plantações. Estamos aqui hoje para conhecer melhor a propriedade, para realizar a prática de um composto e de alguns defensivos naturais. E, Dona Lídia, a senhora pode se apresentar melhor? Bom dia, Daiane. Como você já disse, eu sou Lídia, sou presidente da Associação do Movimento Mulheres Camponesas aqui de Riacho Santana. Sou agricultora. Quando eu falo agricultora, eu me sinto muito orgulhosa em dizer sou agricultora, agricultora familiar. Isso para mim é uma honra muito grande. Então, estamos aqui no meu quintal produtivo, né? Onde eu cultivo as minhas hortaliças, frutas. Então, a gente planta sem agrotóxico, né? Tudo com defensivos naturais. A minha plantação toda é isso. Então, aqui, estamos aqui para fazer, como a Daiane já disse, a gente vai fazer um trabalho aqui, um composto, né? E é isso. Lídia, desde já, muito obrigada e vamos partir para as práticas. Estamos aqui hoje também com as meninas que são estudantes lá do IF Baiano, de Bom Jesus da Lapa. Elas vão me acompanhar nos próximos 2 meses, elas vão fazer um estágio com a nossa associação lá do Movimento de Mulheres e vão me ajudar e ajudar a produtora Lídia hoje nas práticas que vamos realizar aqui. Estamos aqui com Luana, Neidmar e Elivânia. Então, daqui a pouco também vamos fazer um tour pela propriedade de Dona Lídia para vocês conhecerem melhor como é que é uma produção agroecológica. E sim, dá certo, não depende só do meio, e sim também da vontade de cada produtor. Dona Lídia, aqui eu sei que a senhora produz de forma agroecológica, a senhora não usa veneno, a senhora faz o uso de recursos da própria natureza para ajudar a senhora no seu cultivo. Aqui a senhora já fez algum composto alguma vez? Sim, já fiz, Daiane. Já tem experiência com composto, né? Mais ou menos. A gente está aqui não é para dizer que está certo ou errado da forma que a senhora fez, a gente está aqui para ter uma troca de conhecimentos. Dona Lídia, é o seguinte, quando a gente vai fazer um composto, a gente observa 3 fatores principais. É o seguinte, primeiro, o local deve ser assombreado, deve ter uma sombra, porque o fato de ele ficar no sol, ele já aumenta mais o processo de decomposição, ele esquenta mais durante o processo, e isso faz com que os micro-organismos presentes no composto morram, né, por questões do aumento da temperatura. Outra questão que a gente observa muito é se está perto da cultura. Como vocês podem observar, sim, está próximo, né, está próximo das culturas que a senhora cultiva, que a senhora planta, está por aqui. Outra questão que é muito importante é estar próximo da água, porque o composto a senhora vai ter que estar molhando periodicamente. Então, para não ter o deslocamento e ter que buscar água em outro local, o ideal é que sejam esses 3 fatores. Um local de sombra, próximo à cultura, está próximo à cultura, e um local próximo à água, que eu já vi que a água está aqui bem pertinho, então vai ser um local ideal. Mas caso a gente não ache um local ideal, a gente faz com o que tem. Agricultor é o seguinte, não tem um local ideal, faz com o que tem e vamos embora. Mas a senhora aqui tem um local perfeito, eu já observei que tem um local em um esterco próximo, então vamos dar seguimento, tudo bem? Tudo bem, vamos sim, Daiane. Por mais que
a gente já fez algumas vezes, mas o conhecimento, sempre eu estou buscando inovar o meu conhecimento. Procuro muito estar cada dia mais inovando esse conhecimento. Muito obrigada, dona Lídia. Dona Lídia, é o seguinte, aqui, quando a gente faz a escolha do local, a gente limpa para ficar mais plano, para não ter escoamento muito para um lado nem para o outro dos resíduos do composto. E é o seguinte, normalmente a gente faz uma marcação, para não ficar muito desigual, muito para um lado, muito para o outro, a gente faz uma marcação, você faz o seu composto de acordo com a necessidade da senhora. Se a senhora quer maior, você vai fazer ele maior. Se a necessidade por enquanto é menor, você faz mais ou menos 1 por 1. Então, eu vou estar limpando aqui a área, a gente vai fazer a demarcação e vamos começar a montar o nosso composto, tudo bem? Aqui a gente está fazendo a limpeza do local para fazer a demarcação onde vai ficar o nosso composto. Então, a gente está limpando aqui para poder fazer a primeira camada do nosso composto. O ideal é que quando a gente faça um composto, o esterco ele esteja fresco. Mas a gente sabe que não é o que a gente encontra sempre, dona Lídia. Às vezes a gente não tem essa disponibilidade de encontrar um esterco seco. Às vezes a gente compra de um outro proprietário, né? E lembrando sempre, a procedência do esterco é muito importante. Porque se eu compro um esterco e não sei a procedência, a pessoa usa veneno, usa veneno para tirar o carrapato do gado, essas coisas, tudo isso influencia na qualidade do nosso composto. Dona Lídia, como a senhora já fez composto, a senhora já tem experiência que no composto a gente vai montando as camadas. Agora sim, sempre eu aconselho a gente montar a primeira camada com esterco. Por que a primeira camada com esterco? Porque ele é a base, ele que vai segurar o nosso composto, entendeu? A primeira e a última camada sempre deve ser com esterco. É como se fosse um bolo. A gente faz o recheio, mas sempre a primeira e a última camada é com massa de bolo. Então, o composto a gente pode estar fazendo dessa mesma forma. Então, a partir de agora, eu vou convidar as meninas para estar me ajudando a montar o composto. E a senhora vai observando qualquer dúvida, qualquer coisa, a senhora pode tirar com a gente, viu? A gente está à disposição. E a gente está aqui para uma troca. Eu quero que a senhora também fale o que a senhora já conhece sobre o composto, porque é uma troca, então o que a senhora me passar também é muito bem-vindo na nossa atividade. Aqui nessa parte a gente está montando a nossa primeira camada do nosso composto. Vocês podem observar que o esterco ele está bem mole, ainda bem fresco, que é o ideal para esse primeiro processo aqui do nosso composto. Aqui já vemos Dona Lídia e as meninas chegando com a nossa segunda camada. Aqui nessa segunda camada a gente pode usar palhagem seca ou folhas verdes. Como Dona Lídia dispõe de palhagem de milho, que é uma das mais ricas para ser colocada dentro do composto, porque após a decomposição ela se torna um adubo excelente. Então a gente vai estar colocando isso aqui como segunda camada. Mas por enquanto vamos colocar aqui que depois a gente vai montar. Nessa parte, assim que a gente coloca a primeira camada de esterco, a gente molha um pouco para vir com a segunda camada, que vai ser a camada de palha. Pode molhar, assim como está fazendo aqui. A cada camada, Daiane, a gente tem que ir molhando, né? Tem que ir molhando. A cada camada que você coloca, você molha, para poder, até para fazer uma liga melhor entre as camadas, né? Como aqui é palha, ela vai se ligar melhor ao esterco, assim que a gente, quando a gente molha. Isso. Já tá bom, obrigada, viu? Aqui, agora vem outra camada. O ideal seria se essas palhas já estivessem trituradas, porque elas acelera a decomposição. Mas a gente, como eu disse, a gente faz com o que a gente tem. A gente sempre adapta com o que a gente tem. O importante é o que a gente faz, né? Isso, com certeza.
que após colocar essa camada, a gente vem molhando novamente. Pode molhar pra mim, por favor. Essa você já pode molhar mais. Pronto, obrigada. Dona Lídia, agora eu quero a contribuição da senhora também aqui no nosso composto. É o seguinte, normalmente quando a gente faz um composto, que a gente dispõe de pó de rocha e de cinza, a gente coloca as duas coisas. Mas como a gente não tem à disposição pó de rocha, sei que a senhora, como agricultora familiar, que também faz seus bolos em casa, tem a cinza. E trouxe aqui pra gente, tá fazendo a nossa prática. A senhora pode pegar 1 litro lá pra gente? Isso, vou pegar assim. Gente, lembrando assim, olha, a medida da cinza é o seguinte, vai de acordo com a metragem do seu composto. Normalmente, a gente usa de 1 a 2 litros por metro de composto. Nesse caso, a gente vai estar usando aqui uma embalagem que é mais ou menos 1 litro, e a gente vai estar jogando aqui em cima do nosso composto. Lembrando que a cinza, você não vai precisar, pelo amor de Deus, fazer queimadas para usar a cinza. São cinzas de um fogão a lenha, de um forno de fazer bolo, que a gente vai estar reaproveitando para enriquecer aqui o nosso composto. Dona Lídia, a senhora pode entregar que ela vai fazer a camada. A gente já fez uma camada de esterco, uma camada de palha seca e a cinza. Agora a gente vem com outra camada de esterco para a gente ir montando o composto. Lembrando também que para quem dispõe de pouco esterco, isso aqui é uma alternativa para fazer o esterco que você tem render. Porque você vai utilizar com palha, com cinza, até mesmo com o resto de casca de frutas, verduras, casca de ovos. Então você vai fazer o esterco que você já possui render e enriquecê-lo, né? Porque o composto a gente faz para enriquecer o nosso adubo. Dona Lídia. Tá? Dona Lídia, vamos ver se a senhora está prestando atenção. E agora, Dona Lídia, qual é o processo que a gente faz agora? Água. Muito bem, é isso mesmo. Para a moça nos auxiliar aqui, um pouco de água. Trouxe também folhas secas de goiabeira que tem aqui no próprio quintal dela, porque ela faz uma prática muito importante, que é a cobertura do solo. O nosso solo não pode estar descoberto. O que protege o solo de erosão, de compactação, são as folhas que as plantas, que caem das plantas que fazem o processo de adubação. Então aqui a gente tem folha seca também para diversificar um pouco o nosso composto. Dona Lídia, obrigada. Próxima camada, Dona Lídia? Tem que colocar água também, né? Isso. E agora eu quero fazer o convite a senhora a pegar a cinza e colocar aqui pra gente.
lembrando aqui que a gente só não utiliza no composto comida temperada, porque às vezes os temperos que a gente usa atrai micro-organismos que a gente não quer para o nosso composto. Então, comida temperada a gente não coloca no preparo do composto. Me ajuda na nossa mão de obra aqui. Tião é o esposo de Lídia, dono também dessa propriedade aqui, que está auxiliando a gente aqui no preparo do composto. Tudo que a gente vai montando, vocês podem ver que vai ganhando forma. Lembrando que a gente está fazendo um pequeno, que é mais para demonstração mesmo, mas você pode fazer um composto muito maior. Agora, molhar. Então, é o seguinte, o composto, a gente concluindo aqui, de fazer ele, a senhora deve estar sempre molhando. Está sempre molhando. O que acontece? Todos os dias a senhora molha. Aí a senhora pode se perguntar qual é a quantidade ideal de água. Quando a senhora molhar aqui em cima, for molhando, e ver que começou a escorrer embaixo, de baixo mesmo, aí agora já pode parar porque já está na quantidade de água ideal. Outra questão é o seguinte, a revirada do canteiro. Após o canteiro pronto, mais ou menos, demora em média de 5 dias para a senhora começar a revirar. Mas o que vai dizer isso para a senhora? A temperatura dele. Às vezes, o pessoal usa uma barrinha de ferro, insere aqui no meio do composto, segura com a mão e vê. Se tiver na temperatura que a senhora aguenta segurar, tá tranquilo. Se começar a esquentar demais, é porque já está na hora da senhora revirar ele. Como é que a gente faz para revirar o canteiro? O composto. Para não revirar, por exemplo, daqui para cá, só jogar uma terra de um lado para o outro, a gente costuma cortar, tipo um bolo realmente. Você corta aqui, revira essa parte. Tipo, faz um corte aqui, revira essa, para não estar jogando de um lado para o outro, é revirar mesmo. A senhora vai observando que no decorrer dos dias, quando a senhora revira o composto, já vai começar a decomposição. No final do processo todo, normalmente demora 45 a 60 dias para ele estar totalmente pronto para o uso. Quando a senhora for usar, ele vai estar totalmente diluído. A senhora não vai reconhecer o que é talo, o que é folha, o que foi cinza. Ele se torna uma coisa só. Ele se torna um adubo muito rico. Às vezes a senhora encontra até minhocas, porque ele forma um humus muito rico. Então é para isso que a gente monta o composto, para que os micro-organismos façam essa decomposição e a senhora tenha um adubo riquíssimo para usar nos seus canteiros. Viu? Vamos montar mais uma camada para a gente finalizar. Lembrando que aqui a gente não vai colocar até a altura necessária, porque é uma demonstração mesmo. Então a gente vai prosseguir aqui com as camadas, mas a orientação referente a montar e manutenção do composto é essa. Okay?
gente vai montar a nossa última camada para a gente ir para a próxima atividade. A distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.